Olá, amiguinhos. Olá, pirilampos do meu coração. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos contar uma aula, fazer uma aula um pouquinho diferente. A gente vai contar a história de uma pessoa. A gente vai contar a biografia de uma pessoa muito importante para a história do Espiritismo. Biografia é a história, é como se a gente estivesse contando a história de uma pessoa, desde quando ela nasceu até quando ela desencarna. Então vamos lá, vamos conhecer essa pessoa. A gente vai contar a história de Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hein? Quem que é Hippolyte Léon Denisard Rivail? E ele foi importante para a história do Espiritismo? Não conheço ninguém com esse nome. Opa, mas esse aí eu conheço. Eu conheço com outro nome, eu não conheço como Hippolyte Léon Denisard Rivail. Isso mesmo. Este é Allan Kardec. Então vamos conhecer um pouquinho sobre a biografia, a história de Allan Kardec. Allan Kardec nasceu com aquele nome, né? Hippolyte Léon, na cidade de Lyon, na França, em 3 de outubro de 1804. Ele nasceu numa família que era uma família normal, uma família relativamente rica, né? Nessa cidade, mas que é uma família normal. Né? Teve uma infância normal, brincou, estudou, tudo certinho. Quando ele fez 18 anos, ele foi estudar na escola de Pestalozzi, na Suíça. Essa escola fica na cidade de Yverdon, na Suíça. Uma escola muito famosa. E é importante a gente saber que o professor Rivail se formou nessa escola porque ajudou tudo que ele aprendeu e o que ele desenvolveu depois, né, na sua idade adulta, quando ele ficou adulto, ajudou na codificação, na preparação dos livros que ele foi escrever depois sobre o Espiritismo. Tá? Então, o fato dele estudar nessa escola, na escola de Pestalozzi, foi muito importante, não foi por acaso. Né? Ele precisava estudar numa escola muito importante para poder desenvolver um trabalho muito, muito importante no futuro. Né? Aí, por exemplo, ele aprendeu várias línguas, ele falava muito bem 6 idiomas, né? Além do francês, que era o idioma nativo dele. Tá? A partir daí ele se formou em pedagogia e foi professor, né? Durante muitos anos, até 1849. Tá? No ano de 1832, ele casou-se com a Mademoiselle Amélie Gabrielle Baudet. A Mademoiselle, a senhora Amélie, também foi uma pessoa muito importante para ele na época, quando ele precisou se dedicar ao espiritismo. Inclusive, por muito tempo ele ajudou a família financeiramente, que ela também era professora, né? E ela dava aulas particulares para as crianças da região de onde eles moravam, para ajudar inclusive no sustento da família deles. Tá? Em 1854, quando ele já ia fazer 50 anos de idade, ele conheceu o fenômeno das mesas girantes e mesas dançantes. O que era isso? Eram reuniões em casas de famílias muito chiques, famílias muito ricas em Paris, em várias cidades da França, que eles se reuniam para ver as mesas dançarem, girarem, sem saírem do chão. Né? E era um fenômeno muito curioso, muito agradável, e eles brincavam, eles dançavam com as mesas. E quando o professor Rivail, ainda na época, conheceu esses fenômenos, ele não deu nenhuma importância, não achou nada de interessante. Ele já tinha visto fenômenos parecidos com outras coisas que saíam do chão, ele achava que era truque de mágica, ele simplesmente não acreditou que esses fenômenos fossem alguma coisa extraordinária. Né? Somente no ano de 1855, no ano seguinte, os amigos dele que frequentavam essas reuniões disseram que essas mesas, na verdade, elas respondiam perguntas.
E aí ele começou a se interessar. Ele começou a querer entender, falar, tudo bem, mesas voando é uma coisa, mesas falando é outra coisa. Se essas mesas estão falando é porque elas têm cérebro, elas têm, né, elas têm nervos, elas têm inteligência. E aí procurou descobrir como que uma mesa, algo que era tão insignificante, um ser, algo que não pensava, conseguia responder perguntas. Né? Perguntas como com batidas, né? Quando batia uma vez, era uma resposta sim, quando batia duas vezes, era um não. E fazendo essas perguntas, sim ou não, ele descobriu que, na verdade, eram espíritos, pessoas que viveram antes da gente, encarnadas aqui na Terra, e que estavam voltando para se comunicar com a gente, queriam se comunicar. A partir daí ele começou a querer desenvolver alguma coisa para se comunicar melhor, porque só pergunta sim ou não, ia demorar muito para ele entender. E aí eles foram desenvolvendo técnicas, meios de conversar, primeiro colocando um lápis numa cestinha, e a cestinha ia escrevendo, e aí no fim eles descobriram que uma pessoa com um lápis na mão, poderia ficar com o lápis parado e os espíritos usarem a mão dele para escrever. Né? E a partir daí eles começaram a desenvolver ideias, conversas mais longas e mais profundas, né, para entender do que se tratavam aqueles fenômenos. Foi aí que ele começou a desenvolver o conceito do espiritismo. Né? E aí ele passou a denominar esses conceitos como doutrina dos espíritos, porque não era uma doutrina de Allan Kardec. Allan Kardec ele era só um dos responsáveis por fazer as perguntas e buscar as respostas para as perguntas mais importantes. E com esses meios de fazerem perguntas e respostas, no dia 18 de abril de 1857, ele conseguiu publicar o Livro dos Espíritos. E ele fez questão de chamar o Livro dos Espíritos e não o livro de Allan Kardec, ou no caso do professor Rivail, porque não era dele. E não foi ele que escreveu. Ele fazia as perguntas e os espíritos respondiam. Né? E como ele já era um professor muito conceituado naquela época, ele era um professor muito famoso, ele quis trocar de nome, ele quis mudar de nome. E aí foi aí que ele resolveu usar o pseudônimo de Allan Kardec, que foi um dos nomes dele de uma das encarnações anteriores, né? Que ele descobriu através das perguntas, de conversando com os espíritos. Então esse livro, que é este livro da capa mais antiguinha aí, escrito em francês, ele publicou em 1857. Na primeira edição, quando ele lançou a primeira vez, tinha 501 perguntas e respostas. E já na segunda edição ele aumentou, ele fez outras perguntas, completou algumas perguntas e respostas, e chegou na versão que a gente conhece hoje com 1018 perguntas e respostas. Tá? Em 1858, no ano seguinte, ele já começou a publicar a Revista Espírita, que era uma revista que ele publicava informações adquiridas com os estudos que ele fazia com os espíritos. Então ele publicava muitas informações todo mês. Todo mês ele lançava uma edição dessa Revista Espírita. E ele lançou até o ano de 1869, que foi o ano que ele desencarnou, todo mês uma edição dessa Revista Espírita, que ajudou muito nos estudos e ajuda até hoje para nós espíritas, quando nos debruçamos para buscar informações, né, sobre o espiritismo, a gente estuda também através das revistas espíritas, que tinha essa capa na época e hoje em dia tem uma capa mais parecida com essa. No ano de 1859, ele lançou um livreto chamado O que é Espiritismo. Esse livreto era um livrinho bem pequeno, que a capa era assim, que tinha algumas perguntas e respostas bem curtas, bem importantes para entender o que é o Espiritismo, o que era aquela doutrina que havia nascido há poucos anos, há menos de 2 anos. Né? Então ele era uma espécie de perguntas frequentes, algumas perguntas que as pessoas faziam e queriam entender o que era aquela coisa chamada Espiritismo, que estavam estudando. Né? No ano de 1861, ele lança o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, médium é todo aquele que tem a capacidade de se comunicar com os espíritos. Né?
Então, os médiums são aqueles que ajudam a se comunicar com os espíritos e a buscar, conversando com os espíritos, entendendo melhor as coisas que nós precisamos fazer, né? E através disso nós descobrimos que a gente pode se comunicar, por exemplo, com pessoas, amigas que já desencarnaram, não é? Então, a comunicabilidade dos espíritos é uma coisa importante. E esse livro dos médiums ajuda os médiums a entender como fazer para se comunicar com os espíritos, tá bom? Em 1864, ele lança o livro A Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Este nome, na verdade, não caiu muito bem na época, porque falar que era imitação do Evangelho parecia que era alguma coisa que estava querendo substituir o Evangelho de Jesus, a Bíblia Sagrada. E aí eles decidiram trocar, tirar a imitação e deixar só o Evangelho segundo o Espiritismo, que aí foi lançado com esse nome em 1864. Esse livro traz os principais ensinamentos de Jesus. Então, todos aqueles ensinamentos mais importantes de Jesus, que a gente busca compreender melhor, né? Allan Kardec busca compreender melhor, busca dar um entendimento à luz do Espiritismo através desse livro. Tá? Então, todas aquelas coisas sobre quando Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu pai, não se pode nascer, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, né? Fora da caridade não há salvação. Essa é uma frase que Allan Kardec acabou desenvolvendo quando estudando bastante os Evangelhos do Cristo, ok? Essa é a carinha dele, desse livro, em 1864. Em 1865 ele publica O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então é quando a gente entende que a gente não vai nem para o céu nem para o inferno. A gente vai para um lugar onde as nossas ações, quando a gente desencarna, é a nossa consciência que vai determinar para onde que a gente vai. Se a gente fez mais coisas boas ou ruins, depende do que a gente fizer, né? Que aí tem mais a ver com a lei de causa e efeito do que com a lei de punição ou de recompensa que se pregava através de outras religiões. Tá? E em 1868 ele lança a Gênese. A Gênese é um livro que estuda os milagres e as predições de Jesus, né, segundo o Espiritismo. Então é um livro mais difícil de estudar um pouquinho, ele é um livro mais filosófico, é um livro mais científico, mas que é um livro importante para entender que algumas coisas, como surgiu o surgimento do mundo, né, de como surgem os mundos, como surgem os planetas, né, como surge a vida nesses planetas, no nosso planeta, como surgiu a vida. Então é um livro muito interessante, muito gostoso de estudar. Tá? Todos esses livros são os principais livros, né, que a gente chama o Pentateuco espírita, o Pentateuco kardeciano, são livros de estudo, não são livros para se ler, né, apenas lermos, que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênesis são livros de estudo, ok? Muito importante para a gente aprender sobre o Espiritismo. No dia 31 de março de 1869, ele desencarna. A causa morte dele foi a ruptura de um aneurisma, né, que a gente chama hoje de AVC. No seu túmulo, ele pediu para escrever assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então ele sabia que ele ia nascer, morrer, vai renascer e vai progredir sempre. Tal é a lei. E aí, como ele já sabia que ele poderia se comunicar depois do desencarne, em 1890, digamos, mais de 30 anos, né, depois que ele desencarna, ele, através da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas,
ele lança um livro chamado Obras Póstumas, que é um livro que ele conta muito sobre como ele começou, como foi o começo dele, como foi as, a, a vida dele quando ele estudou o Espiritismo, né? Então, muito das coisas que a gente sabe da vida dele é muito através desse livro, né? E ele trata de muitos assuntos interessantes que ele foi estudar depois de desencarnados. Sim, nós estudamos depois de desencarnados, nós trabalhamos bastante também. Então, bastante coisa sobre perispírito, sobre sonambulismo, telepatia, muito dessas coisas ele trouxe de informações nesse livro chamado Obras Póstumas. Tudo bem? E essa foi a história bem resumida de Allan Kardec. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, então dá aquele joinha, né? Aquele curtir, compartilhe, né? Peçam para os amiguinhos se inscrever no canal, para que a gente possa continuar trazendo mais informações do Espiritismo, do Evangelho do Cristo, à luz do Espiritismo. Tudo bem? Fiquem em paz e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!